corajoso, por favor levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova, meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo, e quem teme sonho com bicho papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho, saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor levante a mão. Pois todo corajoso já teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração, no coração. Oba, é dia
coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Chegou o momento da nossa prece. Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, pedindo a Sua bênção para que possamos aprender e vivenciar Teus ensinamentos. Vamos elevar nossos pensamentos, nos conectando com a espiritualidade da Casa de Miguel e visualizar essas boas vibrações entrando em todos os lares, hospitais, asilos, chegando a todos os nossos irmãos necessitados dessa força e dessa luz. Ilumine, Mestre querido, nosso caminho, nossa vida, para que possamos ser exemplo dos Teus ensinamentos. Auxilia-nos a sermos merecedores do Teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre o tema do nosso estudo de hoje? O nosso tema é Pedi e obtereis. Vocês sabiam que há um capítulo inteirinho no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, sobre este tema? Pois é o capítulo 27. E tem o mesmo nome do nosso tema de hoje, Pedi e obtereis. Este capítulo fala sobre a importância e a eficácia da prece, sobre a ação do pensamento durante a prece, sobre o nosso comportamento enquanto estivermos fazendo esta prece, enfim, sobre a importância da prece em nossos dias. Jesus disse que tudo aquilo que nós pedirmos de coração em uma oração, em uma prece, nos será dado. Mas nós precisamos lembrar que as leis de Deus são leis imutáveis, ou seja, elas não se modificam de acordo com a nossa vontade. Quando nós levantamos o nosso pensamento em uma oração a Deus, Ele pode nos atender, desde que esse pedido que nós estamos fazendo não seja contrário às suas leis. Deus é o nosso Pai infinitamente justo e bom. E Ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, quando nós fazemos uma prece, um pedido que não pode ser atendido por Deus, Ele nos dá forças para superar as dificuldades e entender os seus desígnios. Então, pode ser que o que pedimos em uma prece não seja atendido exatamente da forma como queríamos. Mas Deus nunca nos deixa sem resposta. Ele sempre nos dá a coragem, a paciência, a fé e a resignação para passar e superar as dificuldades. Mas vocês sabiam que nós podemos fazer uma prece em qualquer momento? Nós podemos fazer a prece ao acordar, antes de dormir, em um momento de aflição. Podemos fazer uma prece para agradecer. Nós podemos também fazer prece para outras pessoas, pedindo a Deus que possa restabelecer a saúde aos doentes, ou então a ajudar as pessoas que se encontram em situação de rua. Temos inúmeras formas de fazer a prece. E Jesus nos disse que ela pode ser feita como se fosse uma conversa nossa com Deus ou nossa com Jesus. Nós não precisamos estar falando em voz alta a nossa prece. Basta que ela venha do coração, com sentimento. Nós elevamos o nosso pensamento e direcionamos a nossa prece a Deus ou a Jesus. Essa prece também não precisa ser muito longa, porque não é o tamanho dela que vai fazer com que nós sejamos atendidos, mas sim a sinceridade
que colocamos em cada pedido. Jesus disse também que a prece deve partir de um coração puro, ou seja, o nosso coração precisa estar livre de qualquer tipo de rancor, de qualquer tipo de raiva, sabe? Nós devemos estar sempre dispostos a perdoar. Então é isso, galerinha. Vamos agora assistir uma história para entender um pouco melhor? A oração de uma menina. Marieta tinha 7 anos e morava com seus pais. Não tinha irmãos e nem amigos para brincar. Por isso, às vezes, ficava triste. Eu não gosto de brincar sozinha. Certo dia, seu pai trouxe um lindo e peludo cachorrinho. Que gracinha! Ele é tão fofinho! Vou chamá-lo de Lulu. Marieta ficou muito contente, pois agora tinha um amiguinho para brincar. Lulu costumava acordar Marieta. Os dois faziam a maior bagunça. Bom dia, Lulu! Bom dia! Mas certa manhã, Marieta acordou sozinha. Ficou preocupada e resolveu se levantar. Foi verificar e Lulu ainda estava deitada em sua caminha. Apenas olhou para a amiguinha e deitou-se novamente. Lulu, você nem sequer abanou o rabinho para mim. Aflita, Marieta chamou sua mãe. Mãe, o Lulu está doente, não quer brincar e nem beber o leite. Não é melhor chamar o médico dos bichos, o tal do veterinário? Depois de examinar o cãozinho, a mãe de Marieta resolveu chamar o veterinário. Enquanto o médico examinava Lulu, Marieta orava pedindo a Jesus que o curasse e que não fosse preciso hospitalizá-lo. Entretanto, após o exame, o doutor disse: Marieta, vou precisar levar o cão imediatamente até a clínica veterinária. Marieta chorou muito, pensando: será que Jesus não ouviu a minha prece? Na hora de se deitar, Marieta chamou o pai e pediu-lhe que orasse pedindo a Jesus para o Lulu ficar curado logo. Ele tinha a voz mais forte e Jesus não deixaria de ouvi-lo. Minha filha, você mesma pode fazer a prece, pois Jesus atende a todos os que chamam por ele, bastando que oremos com fé e sejamos merecedores do que pedimos. Marieta não gostou da resposta do pai. Saiu dali triste, pensando que o pai não queria ajudá-la, porém pouco depois mudou de ideia. E se o papai tiver razão? O melhor mesmo é fazer minha prece. Jesus, traga o Lulu de volta para casa sem qualquer doença. Os dias se passaram e numa manhã de muito sol, Marieta, sentada no fundo do quintal, ouviu tocar a campainha da porta. Mamãe, a campainha está tocando. Deve ser para você, mamãe. Sua mãe respondeu: É para você, filha. Para mim? Eu não tenho amigos. De repente, sentiu alguém puxando-lhe a barra do vestido. Olhou e gritou de alegria ao ver Lulu ao seu lado. Abraçou-o com muito carinho e, levantando os olhos para o céu, disse: Ó, Jesus querido, perdoe-me porque duvidei de sua boa vontade. Se o meu Lulu tivesse ficado aqui em casa, talvez estivesse morto agora. Muito obrigada, Jesus, por ter ouvido minhas preces e devolvido o meu cachorrinho curado. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Firmes com Jesus? Então,
Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pedir e obter aquilo que se deseja. Pedir quer dizer querer alguma coisa e externar esse pedido. E obter? Obter é conseguir aquilo que pediu. E isso é tão legal que tem até no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 27. Tem vários itens para lermos e aprendermos. No vídeo que acabamos de ver, tinha uma menina, a Marieta, que se sentia muito solitária por não ter irmãos e nem amigos para brincar. Seus pais a amavam muito e, por isso, lhe presentearam com um cachorrinho para brincar e servir-lhe de companhia. Mas um dia ela acordou e Lulu, o cachorrinho, não foi brincar com ela e continuou deitado. Tiveram que chamar o veterinário, que veio rapidamente. E enquanto o médico o examinava, Marieta orava fervorosamente pedindo a Jesus, que é o médico dos médicos, que curasse Lulu. O veterinário disse que precisava levar Lulu para a clínica para realizar outros exames. Vocês lembram o que Marieta pensou? Pois é, Marieta pensou que Jesus não tinha ouvido suas preces para que Lulu ficasse bom rapidinho. À noite, ela pediu ao pai que rogasse a Jesus pela saúde de Lulu. E é isso que aprendemos nas aulas de evangelização, não é? Que devemos estar sempre em oração e quando momentos difíceis chegarem, estaremos mais confiantes. O pai de Marieta a explicou que devemos orar com muita força, muita fé e que sejamos merecedores de receber aquilo que estamos pedindo. E por ser muito criança, Marieta não compreendeu o que o pai havia explicado. Foi para seu quarto, pensou no que tinha acontecido e resolveu fazer uma prece do jeito que seu pai havia falado. E dias depois, grande surpresa, Lulu retornou para casa completamente curado. Ela então fez uma prece agradecendo a Jesus por tê-lo curado. E é isso, amores. Tudo nós podemos pedir em oração, confiantes de que seremos ouvidos e atendidos, mas dentro de nosso merecimento e no tempo certo, porque só Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele é o Pai, Ele sabe de nossas necessidades e o momento certo que devemos receber tudo aquilo que a gente pede. A força, a fé e o esforço pode ser cada dia melhor, mais forte, mais firme, e fazem com que nossos pedidos sejam atendidos. Por isso tem no Evangelho, pedir e obtereis, no capítulo 27. Então fiquem com Deus, fiquem com Jesus e vamos à atividade. Beijos! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Chegou o momento da nossa atividade. E a atividade de hoje é um joguinho, é um quebra-cabeça. Vamos descobrir qual é a imagem que se forma juntos? Primeiro, eu vou arrastar aqui para ver todas as peças. Vou separar as peças que têm ponta. Olha, essa daqui tem ponta. Vou procurando outras que tenham ponta. Essa daqui, ó, tem uma ponta para ficar mais fácil a gente enxergar. Essa aqui parece uma ponta e essa daqui uma outra ponta.
Agora vamos começar a ligar. Eu já observei aqui que o cabelo da menina está nessa outra peça. Vamos encaixar e essa nuvem aqui parece se encaixar com ela. Então já temos uma fileira aqui de 3 peças. Temos o rostinho do rapaz que eu vou juntar aqui. A menina de cabelo louro também vou juntar aqui para completar o sorriso dela. Vamos procurar onde está a parte dessa menina aqui. Olha, conseguimos encaixar, hein? Agora só falta o pedaço dos cabelinhos deles. Vamos procurar? Aqui tem um cabelinho louro que eu acho que se encaixa aqui. Até agora estamos indo bem. Essa peça aqui tem um pedacinho do cabelinho louro e um pedacinho do cabelinho preto encaracolado. Vamos encaixar? Caramba, acertamos, hein? Essa peça aqui tem mais 2 pedacinhos de cabelo. Pronto. Agora só falta o restante das nuvens. Finalizamos. Olha que lindo ficou o nosso quebra-cabeça. São crianças orando, rezando. Lembrando que o tema do nosso estudo é pedir e obtereis. E que essa prece, esse nosso pedido, essa nossa oração, ela precisa ser sincera, vinda do nosso coração. Tá vendo como eles estão felizes, fazendo a prece com alegria? Nós podemos não só pedir, mas como também agradecer. Agradecer por estarmos com saúde, por termos família, por estarmos aqui juntos assistindo essa aulinha. São tantos motivos para a gente agradecer. Então, quando formos fazer a prece, lembrar que ela tem que vir do nosso coração. E seremos atendidos se aquilo for da nossa necessidade. Porque Deus sabe de tudo e sabe o tempo certo de nós recebermos cada uma das coisas, das nossas necessidades. Tá bom? Caso vocês queiram jogar de novo, ou caso vocês queiram passar para um amigo, o link do jogo está na descrição do vídeo da sessão pública. Beijo em todos, uma excelente semana. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso encontro e é hora de agradecer. Agradecer ao Pai por todas as graças que foram enviadas nesse momento em que estivemos em comunhão convosco e com essa espiritualidade. Obrigado, Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa caminhada, para nos fortalecer diante das dificuldades dos nossos dias. Através da oração, podemos nos aproximar de Deus e dos espíritos amigos que sempre vêm nos inspirar com os bons pensamentos. E assim, envolvidos nessas vibrações, pedimos a permissão para encerrar o nosso encontro de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O
O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado? Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços com os pés presos ao chão. Se eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro, busquei sem o presente. Se não pude alçar logo as estrelas aqui do chão, eu colhi lindas flores. Posso amparar, perdoar e amar e aproximar, degrau de cada dia.
tudo ser. Quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco o bem de em paz viver. Sim, quis tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco o bem de em paz viver. Veja lá quanta gente querendo ser feliz, que caminha perdida sem saber o que é, onde está o caminho da esperança. Diga lá, tu que sabes um pouco mais da vida, que entendes por que há tanta dor. Onde está tua voz que o mundo não te ouve?
que sabes um pouco mais da vida, que entendes por que há tanta dor. Onde está a tua voz que o mundo não te ouve? Se já percebes que tudo devia ser tão melhor, o que fazes, o que trazes no teu coração para dividir? O que fazes, o que trazes no teu coração para dividir? Momento de pressa, emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Vento está perto do seu coração, unir nossos passos na prece e entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me leva a dançar no meu viver, refletir, refletir em paz. Nesse momento de pressa, emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Vento está perto do seu coração, unir nossos passos na prece e entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me leva a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Então me leva a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz.
Avisos de setembro. Dedo. Departamento doutrinário. Estudar para compreender. Compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todos os sábados às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, sua contribuição pode ser feita por Pix ou depósito em conta corrente. Os dados bancários encontram-se disponíveis na secretaria de nossa casa. Doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Presencial, aos domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp, e-mail ou telefone. As informações estão disponíveis na Secretaria do SEM. Campanha de irradiação pela paz. Todas as terças-feiras, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º Seu CERJ. Retornamos ao presencial, com o protocolo de uso obrigatório de máscara. Reuniões públicas, domingo às 9 horas e quinta-feira às 14h30. Fluidoterapia, terça-feira às 19h30 e quarta-feira às 9 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Fluidoterapia, às terças-feiras, 19h30, reunião pública, às sextas-feiras, 20 horas, e a prece da saudade, às quintas-feiras, 19h30. O pagamento das mensalidades e as doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM. Os dados bancários estão disponíveis na secretaria de nossa casa. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Miguel, aqui pelo canal do YouTube. Eu sou Kátia Mondaini e digo a vocês que é um prazer muito grande recebê-los aqui conosco, acompanhando as nossas reflexões dessa noite.
A nossa casa tem a notícia para dar a vocês. Estamos funcionando presencialmente nas reuniões públicas de quinta-feira, 14h30 e domingo, 9 horas da manhã. Também voltamos a funcionar na fluidoterapia no presencial. Ela sempre acontece às terças-feiras, 19h30 ou quarta-feira, às 9 horas da manhã. Então, mantivemos as nossas reuniões online com a prece da saudade às quintas-feiras, às 19h30 e às sextas-feiras na reunião pública, como acontece agora às 20 horas. Então, será muito bom recebê-los junto conosco, sempre atendendo ainda os protocolos de exigências, né? Com as máscaras necessárias, tá bom? Hoje nós teremos, então, o nosso companheiro Edilson, que vem trazer para nós as reflexões com o tema de a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Será que já paramos para pensar o quanto eles influenciam? Nos influenciam? É bom, né, a gente entender isso melhor, qual é a nossa parte, o que devemos fazer. Vamos ouvir o nosso companheiro, ele vai nos esclarecer muito isso. A página de abertura hoje é através da companheira Mônica. E a prece final, a prece inicial, perdão, através do companheiro Renato. Olha, queria dizer a vocês também que é importante vocês darem aquele joinha, tá? Aí embaixo no vídeo, que é para poder os nossos vídeos serem mais divulgados, o nosso canal está no ar também, tá ok? Quero falar também a respeito da ambientação que está sendo feita, atendimento fraterno também. Isso tudo você encontra aí na descrição do vídeo aqui embaixo. Então dá uma olhadinha aí, tá bom? Fiquem conosco. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus. Beijo grande. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo
exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Pai amado, estamos aqui para agradecer a oportunidade de podermos nos reunir em Teu nome e também agradecer por tudo que nos tem proporcionado e concedido. Que a reunião de hoje possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que os trabalhos designados para hoje possam acontecer conforme o estabelecido. Que os amigos espirituais que junto conosco aqui estão em trabalho possam nos ajudar a melhor compreender as lições que forem comentadas e que as boas vibrações possam nos envolver, nos trazendo o reconforto e o refrigério necessário. Obrigado, Pai, e que tenhamos a permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, todas estejam bem, se cuidando. Hoje nós falaremos sobre a ação dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, um subitem do capítulo 9, que fica na segunda parte do Livro dos Espíritos. Capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E as questões envolvidas são da 525 a 535. Mas antes de efetivamente iniciar nessas questões, nós vamos lembrar lá de uma questão do início do capítulo 9, na questão 459, que Kardec questiona os espíritos sobre essa nossa relação com o mundo espiritual, em que fica bem claro, com a resposta dos espíritos, que essa troca de pensamentos, essa troca fluídica que existe entre nós encarnados e os desencarnados é muito mais intensa do que nós imaginaríamos, né? Então, na questão 459, Kardec questiona assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta é bem direta. Os espíritos dizem que, nesse sentido da influência sobre os nossos pensamentos, a influência é maior do que nós poderíamos supor. Porque muito frequentemente são os espíritos que vos dirigem, são os espíritos que nos dirigem. Nos dirigem de que forma? Se nos induzem pensamentos, nós recebemos esses pensamentos fazem algum eco, né, com os nossos pensamentos, nós assimilamos esses pensamentos, sejam bons ou sejam ruins. Ou seja, se existe uma sintonia de pensamentos, nós poderemos assimilar aquela ideia e colocar aquela ideia para frente, seja ela boa ou seja ela ruim, dependendo também, né? E tudo isso depende de como nós pensamos, de como nós sentimos, de qual é o nosso estado, né, naquele momento. Então, se nós procuramos cultivar bons pensamentos, nós com certeza, né, receberemos
a influência de bons pensamentos e esses farão eco em nós. Se nós temos maus pensamentos, também receberemos bons pensamentos, mas não farão eco em nós. Os pensamentos que nós assimilaremos são os maus pensamentos. Então, fica muito claro essa condição, essa relação, né, entre o mundo material, entre nós encarnados e os desencarnados. Então vamos lá voltar efetivamente para o início das questões 15 e 25, que a gente vai tratar um pouco mais, detalhar um pouco mais como é que isso acontece. Lá na questão 15 e 25, Kardec coloca assim: os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida, sobre a nossa vida diária. Os espíritos conseguem exercer alguma influência? E a resposta é: seguramente, pois que te aconselham. Beleza, isso aí a gente já nos aconselha, a gente recebe esses pensamentos e absorve ou não, ou rechaça, dependendo do que, se ele é um pensamento que faz sentido para nós ou não. Mas Kardec, não satisfeito porque essa resposta foi muito abrangente, ele dá uma amarrada, faz um questionamento posterior, em que ele ele faz uma tentativa de buscar uma resposta mais detalhada. Ele dá uma amarrada, né? Ele faz assim, olha: exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, além dos pensamentos, há uma outra forma, tem uma ação direta sobre a realização das coisas. Além dos pensamentos, os espíritos podem influenciar de uma forma direta sobre a realização das coisas? E eles dizem que sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. E com certeza a pergunta que vocês farão nesse momento: quais são, né? Quais são as leis naturais? As leis naturais são as leis de Deus. E a gente deve lembrar, lá do estudo dos capítulos que a gente trata das leis naturais, que as leis de Deus, as leis naturais se dividem, né, basicamente nas leis que regulam a vida na matéria, né, e as leis que regulam a vida do espírito, né? E a gente tem aí as leis morais, a lei de amor, a lei de destruição, a lei de progresso e as outras que nós estudamos aí no Livro dos Espíritos. Só que, além disso, Kardec, não também satisfeito com essa resposta, ele faz uma observação em que ele coloca para a gente entender um pouco melhor, e aí a colaboração é dele, como é que se daria, né, essa atuação dos espíritos dentro da lei da natureza, conforme a lei da natureza, as leis da natureza. E ele complementa assim no Livro dos Espíritos, ele diz assim: pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão um encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso, inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar, chamarão a sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, é importante também a gente relembrar que, além desses pensamentos que nos são induzidos de forma direta, os espíritos também podem, por exemplo, durante o nosso sono,
benfeitor possa providenciar o nosso encontro, né? Quando nós estamos dormindo, nós damos aquela, nós estamos nós damos aquela saída do corpo e passeamos por aí. Pode ser que um espírito benfazejo aproveite essa oportunidade e proporcione o nosso encontro com um outro espírito, também encarnado, e nós ali possamos fazer algum acerto, alguma programação, alguma atividade que nós tenhamos que fazer, né, e não estamos nos lembrando, ou deveríamos nos lembrar, mas não estamos nos lembrando, ou está na nossa programação, né, espiritual, na nossa programação de vida. Então ele proporciona esse encontro e nós podemos ali conduzir esse acerto e, uma vez em vigília, né, tratar esse assunto efetivamente. Então é isso, assim, existe essa possibilidade, né, existe essa influência, além da sugestão de pensamentos, né? É muito importante que isso aí fique claro para a gente. Também deve ficar claro que os espíritos eles atuam no domínio do pensamento, mas também atuam nos domínios dos fluidos, né? Fluidicamente. Essa troca fluídica é intensa, existe também, os espíritos também atuam, né? Fluidicamente, nos causando, pode nos causar bem-estar, pode nos causar mal-estar, existe essa possibilidade, né, além da influência de pensamentos, essa influência fluídica, né, isso é importante a gente falar. Na questão 526, Kardec ele questiona o seguinte: tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre. E aí vocês vejam ali a afirmação de Kardec. Por exemplo, um homem deve perecer. E aí ele está informando para a gente que o homem tem que desencarnar. É uma suposição. E continua. Ele tem que desencarnar, sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Então é muito importante que a gente dê essa parada ali e entenda que o Kardec, quando fez esse questionamento, ele já coloca uma condição, uma suposição. O homem deve perecer. Então, nesse momento, nós temos que entender que chegou o momento do desencarne. E a resposta dos espíritos é a seguinte, olha, eles dizem assim: é bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Então, fica bem claro que os espíritos não têm nenhuma ação no sentido de quebrar a escada. A ação que existe aí, temos que levar em consideração novamente a afirmação de Kardec, que o espírito deve perecer ou deve desencarnar. Eles têm, os espíritos,
E aí os espíritos que vão, né, promover aí, os espíritos bons, benfazejos, que vão promover o desencarne desse homem, eles estão ali para auxiliá-lo nisso. Então eles aproveitam, né, esse estado, né, da escada, que está já com algum problema, e se fosse o caso, né, inspirariam, né, ele a subir na escada. E como já é o momento dele desencarnar, né, ele cairia da escada, né, ele forçosamente cairia da escada, porque a escada está em mau estado de conservação, e aí adviria o desencarne. Mas não há nenhuma ação direta dos espíritos no sentido de quebrar a escada. A escada já estava num estado, né, em mais condições de uso. Então, que fique bem claro isso. Então, resumindo, que foi, os espíritos têm ação sobre a matéria, mas não, eles têm que respeitar as leis da natureza. Eles não interferem, né, e de forma nenhuma no que se refere ao andamento das leis da natureza. Obviamente, aquela escada estava já com algum problema, certo? Vamos lá. A questão 527, o Kardec aprofunda um pouco melhor esse raciocínio. Ele diz assim: tomemos outro exemplo, no qual não intervenha o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio, deve morrer acometido por um raio. Esconde-se debaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? A resposta é a seguinte: é ainda a mesma coisa, ou seja, é o mesmo sentido da questão 526. Os espíritos, eles podem, né, ter influência sobre a matéria, mas eles não derrogam a lei da natureza. E complementam a resposta: é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza. Então explodiria, né? O raio cairia naquela árvore, independente de o homem estar ali embaixo ou não. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava. Mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não embaixo dela. Então, mais uma vez, ratificando a questão dos espíritos não derrogarem a lei da natureza. E também devemos entender que isso é um exemplo que Kardec coloca. Ele está fazendo uma suposição, né, de que o homem estaria embaixo daquela árvore e o raio ali cairia. Então fica claro que se houve alguma atuação dos espíritos nesse sentido, era porque já estava no momento, né, do seu desencarne e aproveitaram essa oportunidade e, como está escrito aqui, inspiraram ele a se proteger ali embaixo da árvore. E foi o que aconteceu. Na 528, Kardec faz o seguinte questionamento. Ele diz assim: um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Tem um erro aqui de grafia. Passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? O que vocês acham? Levando em consideração o que a gente já falou, que
que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para os cumprimentos das leis da natureza, e não para as derrogar. E a resposta é a seguinte: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspirará o pensamento de se desviar, de ir para uma outra posição, de ir para um outro lugar, se ele não deve ser atingido, se não chegou o momento do seu desencarne. Ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo, de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a sua linha de trajetória, segue a linha de sua trajetória. Então, uma vez lançado, não existe a possibilidade de um espírito atuar sobre o curso do projétil. Ele não vai desviar a bala, não vai desviar o projétil. Isso não acontece, porque é uma lei da natureza que o projeto tem uma trajetória. Isso não vai acontecer. O que pode acontecer é o espírito inspirar a pessoa que deveria ser atingida a desviar, ou mesmo ofuscar, como disse o tiro. E o tiro sai para um outro lado, ao invés de ir em direção ao indivíduo que seria o alvo. E é muito importante a gente também comentar aqui que existe também a possibilidade da pessoa ter uma atitude impensada, na verdade, uma atitude impensada, assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Se não está no momento da pessoa, existe um tiroteio ou uma pessoa que está no meio de um tiroteio ali, então a pessoa não pode ser imprevidente no sentido de, só porque ela não estaria, no momento do seu desencarne, e essa questão vai ao encontro disso, no meio de um tiroteio, se não existe ali, não está no momento de desencarne daquela pessoa, isso não significa que ela, imprevidentemente, indo ao encontro do tiroteio por curiosidade, ou seja lá o que for, para ver o que está acontecendo, ela vai se colocar em perigo e talvez possa ali se colocar na trajetória de um projétil, voluntariamente. Então, devemos levar isso em consideração também. Apesar de não estar no momento do seu desencarne, ela se põe em perigo, ela se põe na direção de um projétil. Aí, muito provavelmente, ela vai ser atingida pelo projétil. Isso é uma coisa importante a considerar nessas questões aí. Porque denota claramente uma imprevidência daquela criatura. Na 529, Kardec continua o raciocínio. Ele pergunta assim: que se deve pensar das balas encantadas a que se referem algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Balas encantadas, aquela bala ela tem um alvo certo, E a resposta é bem clara, Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Mas o Kardec faz um questionamento mais para detalhar um pouco mais na 529. Ele diz assim: os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? Os espíritos responsáveis por executarem as leis de Deus, eles poderiam ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? Um exemplo, uma morte, chegou o momento da morte de uma pessoa, e vão ali espíritos atuarem no sentido de executar a lei de Deus, porque somente Deus tem a possibilidade de nos tirar a vida, só Ele pode fazer isso, mais ninguém.
espíritos que tenham, né, que não concordem com isso, podem de alguma forma atuar para que o desencarne não aconteça? E a resposta é muito clara e a gente já deveria ter inferido isso. O que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade, é pela vontade de Deus. Então, quando existe, né, a ordem de Deus de que, olha, acabou o seu tempo aí, você está na hora de você desencarnar, isso vai acontecer, seja pelo motivo que for. É importante a gente também comentar que não existe esse determinismo de um dia exato da gente desencarnar, né? Isso é uma coisa importante. Não existe eu não nasci com dia e hora, com planejamento de dia e hora, eu vou desencarnar daqui a 80 anos. Não existe isso. Existe durante o meu desenrolar, né, da minha vida, as coisas vão acontecendo, eu vou exercendo meu livre-arbítrio, né, e vou planejando, assim, as coisas vão, como se fosse eu vou fazendo o meu futuro, eu vou atuando, né, nesse planejamento do meu desencarne, ou seja, pode ser que o meu desencarne pode ser que eu precisasse desencarnar daqui a 70 anos, né, com 70 anos, mas pode ser que isso, dependendo do que eu faça, né, pode ser um pouco antes ou pode ser um pouco depois, é isso que eu quero dizer, né? Não existe um determinismo nesse sentido. Mas quem define o momento em que isso vai acontecer é Deus. Ninguém pode atuar em contrário, senão está, né, ofendendo a lei de Deus. E isso tem uma consequência para aquelas pessoas para aqueles espíritos que agem dessa forma. Vamos lá então à próxima, que na 530, Kardec continua o seu raciocínio e pergunta assim: os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado por simples malícia? E aí os espíritos respondem o seguinte: por uma e outra coisa. Às vezes trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior e que vos perseguem, de outras vezes não há nenhum motivo. Então pode ser, né, que as animosidades sejam consequência de uma discordância, de um desentendimento, seja por qual motivo for, ou também, né, por se tratarem de espíritos inferiores e maliciosos, eles terem essa atitude, né, de causar o mal por simples prazer, né, ou por uma vontade de colocar você numa situação difícil ou de infligir em você algum sofrimento pela simples vontade de que você sofra assim como ele está sofrendo. Isso pode acontecer. Então não existe ali, não é sempre, né, que essa provocação, que esse mal que seja feito, seja necessariamente um motivo causado por uma animosidade pessoal entre dois espíritos, né? Pode ser que seja simplesmente pelo prazer de infligir sofrimento numa outra pessoa. E isso é muito comum nas reuniões de corrente fraterna, de desobsessão, tanto um caso quanto o outro, né? A gente encontra e vem ao encontro da resposta dos espíritos aí. A gente sabe disso.
Na questão 531, Kardec pergunta se o rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea. Ou seja, se todo aquele ódio, se todo aquele rancor daqueles espíritos, né, que de alguma forma têm alguma desavença conosco, a partir do momento que eles desencarnam, se essa desavença, se esse mal vai se extinguir. Isso é meio intuitivo, né? A gente sabe que se a gente desencarna é simplesmente a perda do corpo de carne, se todos os nossos sentimentos e atitudes, né, a gente leva, tudo que está em nosso coração, né, a gente leva conosco, então a resposta fica muito intuitiva. Ele diz assim, ó, muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com o seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Ou seja, pode ser que uma vez desencarnados, eles tomem consciência dos seus equívocos e não passem, né, a não mais nos perseguir. Mas também, né, pode ser que eles continuem com essa perseguição. E isso vai ser permitido porque, de alguma forma, né, aquilo faz parte do nosso planejamento. Ou seja, da necessidade nossa de expiação, ou da necessidade nossa de provação, que não deixa de ser uma expiação. Mas Deus é que sabe, né? Se Deus permite, a gente tem que ter a paciência e a resignação de tentar fazer com que aquele irmão seja dissuadido, né, dessa atitude. Isso aí só acontece se a gente se modificar internamente, se a gente se tornar, né, um espírito melhor e fazer com que ele, de alguma forma, entenda isso, né? E na 531, ele complementa a pergunta, né? Pode-se pôr termo a isso e por que meio? Pode-se acabar com essa perseguição? Existe alguma forma da gente terminar com essa perseguição? E a resposta é, claro, sim. Pode-se orar por eles, né? E ao se lhes retribuir o mal, com o bem, acabarão por compreender os seus erros. Então, se a gente retribui essa perseguição, esse ódio, né, com orações, com sentimentos bons, claro que esse espírito vai, de alguma forma, refletir, né, sobre o motivo pelo qual ele está ali só jogando pensamentos ruins ou sentimentos ruins para nós, e nós só estamos devolvendo coisas boas. Isso vai ter ali uma reflexão. Isso tem um tempo variado para acontecer, né? Isso não significa que aconteça no mesmo tempo para todos os espíritos, dependendo da vontade que esse espírito tenha de nos prejudicar, né? Mas não tem outro jeito, né? Então, complementando a resposta, os espíritos dizem: de resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Também pode ser que, dependendo da vontade deles, se não tem nenhum, né, se eles verem que em nós não tem o eco de toda aquela maldade que eles estão fazendo, se eles não estão conseguindo nenhum sucesso nisso, eles podem também abandonar aquela atitude, né? Mesmo que ainda não tenham completamente entendido a nossa mudança de comportamento, né? A nossa transformação. Na 532, o Kardec coloca assim: os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas, né, para essas pessoas, a prosperidade. E aí, prosperidade, a gente tem que entender que não tem relação direta, né, com o
os valores, né, materiais, né? Tem a ver com também a possibilidade, né, das coisas fluírem bem, né? Os acontecimentos fluírem bem, se as nossas dificuldades diminuírem, né? E a resposta é essa, ó, não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência. Mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Então, eles, independentemente se nós estamos, né, fazendo tudo certinho, se nós estamos nos transformando, né, moralmente, estamos tendo um desempenho muito bom enquanto encarnados, né, apesar de ter feito muito mal no passado, essa constância de transformação, né, de fazer o bem que nós estamos tendo, isso pode vir, né, a nos proporcionar não uma facilitação, né, pode nos facilitar a expiação, ou seja, pagarmos as nossas dívidas. Pode ser que as nossas dívidas sejam mais sejam atenuadas, mas isso porque eu estou fazendo bem, porque eu realmente estou fazendo bem. Isso Deus sabe, os sentimentos que existem dentro de nós, Deus sabe. Então, realmente eu me transformei, se realmente eu estou fazendo bem, pode ser que esses espíritos estejam vendo isso, né? E com a permissão de Deus, podem, né, atrair para nós essa prosperidade. Mas, como está dito aí, existem algumas coisas que a gente tem que passar, que a gente precisa passar por elas. Então, se fazem parte desses desígnios da providência, não é possível, né, que esses espíritos nos auxiliem. E finalmente, na questão 534, o Kardec diz assim: quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria por isso influência de alguns espíritos? Então, os obstáculos seria, né, pode ser influência de alguns espíritos, que as coisas não estão dando certo, pode ser. E eles dizem assim: algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocastes mal, ou seja, nós nos colocamos naquela situação. Nós nos colocamos por nossas atitudes, por nossos pensamentos, por nossos atos. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm a ver com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Então, não necessariamente, né, as pessoas têm muito, algumas pessoas têm muito, é muito comum achar que tudo que não está dando certo na nossa vida tem influência espiritual de algum espírito. Não necessariamente, né? Nós temos que também fazer a nossa avaliação e verificarmos que nós, como espíritos, também erramos e temos a possibilidade de nos equivocarmos, assim como qualquer outro espírito. Então, temos que fazer essa autoavaliação, né? Finalmente, o que a gente pode depreender, né, do que foram essas perguntas que Kardec nos fez, que ele faz aqui, ele tenta explicar para a gente como é que se dá a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. E é aquilo que a gente já fala em vários momentos aqui dos estudos na doutrina espírita. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, temos que ter, se queremos que as coisas corram bem para nós, nós temos que estar bem amparados, né? Se queremos ter influências em nossas vidas boas, influências de bons espíritos, nós temos que sintonizar com os bons espíritos. Então, faz parte, né? Devemos fazer o esforço de nos transformarmos
pensarmos sempre em coisas boas, estarmos sempre vigiando os nossos pensamentos, tentando nos aproximar daqueles que têm boas ações, tentarmos fazer boas ações e seguir os ensinamentos que a gente já estuda aí do Evangelho. Isso é muito importante para que tenhamos, né, a companhia desses bons espíritos. Né? Se fizermos o contrário, teremos a companhia dos espíritos que não estão preocupados com nossa transformação, a nossa evolução moral e intelectual. Né? E aí, né, por nossa responsabilidade, por quem estamos sintonizando com eles, teremos aí inspirados em nós maus pensamentos. Se fazemos força de agir em contrário, né, seremos inspirados por bons espíritos e teremos aí, obviamente, bons pensamentos. Então, essa influência depende muito de nós, da maneira que nós pensamos, e devemos ter em mente que, além aquilo que eu já tinha falado, além do domínio do pensamento, os espíritos também atuam no domínio dos fluidos. Então, pode ser, né, que se nós estamos pensando em coisas boas, nós estamos angariando para nós coisas boas. Se nós estamos pensando com pensamentos de ódio, com pensamentos de vingança, com pensamento de revanche, pode ser muito bem que esses pensamentos possam trazer para nós algumas consequências físicas por conta de por exemplo, de algum prejuízo em algum órgão interno, ou mesmo a baixa de imunidade. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, tá? Um grande abraço a todos e uma boa noite. Já ao término de nosso encontro da noite de hoje, de nossa reunião, vamos acalmar nossos corações, elevar os nossos pensamentos até Jesus, amigo de todas as horas, nosso guia, nosso mestre, e agradecer, Jesus, por esta oportunidade, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando o Evangelho, estudando o Teu Evangelho, estudando essa doutrina esclarecedora que nos impele a nos transformarmos em pessoas melhores, que nos instiga, que nos incentiva a fazermos a transformação moral, a transformação intelectual tão necessária a nós espíritos. Agradecemos muito a oportunidade de interagir com os irmãos da espiritualidade que nos acompanham, através dos pensamentos, através de boas vibrações, e que essas boas vibrações possam se estender a todos os nossos irmãos que aqui não puderam estar, a todos os irmãos que aqui estejam, a todos os nossos familiares, também a todos aqueles, Senhor, que não têm por quem peçam por eles, que se encontram em qualquer lugar, desamparados, desassistidos, desorientados. Que essa prece possa chegar até eles e lhes dê um momento de calma, um momento de harmonização, que possam se sentir melhor, possam ter um bom pensamento no sentido de entenderem que toda dificuldade não é para sempre, que possam se resignar e que possam se esforçar para seguir em frente, não se conformando com a situação, mas entendendo que é uma situação necessária. Agradecemos por tudo, Senhor, por mais uma vez por esta oportunidade. Te pedimos permissão para finalizar a reunião de estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja.
te mostrar que o amor não está perdido. É um sonho, sim, mas pra ser vivido. Deixa a luz te invadir, faz como a flor se abrir pro amor, na luta do bem, viver, sentir, sonhar, é só começar a se doar no seu interior. Reluz e se traduz. O quanto é tão lindo o teu olhar, janela do coração abrir.